Bom, vamos agora falar sobre a questão das deficiências associadas à debilidade física, que não são aquelas que a gente falou, né? A gente falou de tetraplegia, agora vamos falar de outras deficiências. Por exemplo, paralisia cerebral. A paralisia cerebral é um processo que ocorre através de uma falta de oxigenação no momento que a criança nasce, ou uma coisa parecida, né? Tem algumas situações que causam isso, e a pessoa, na verdade, tem um pedaço do seu cérebro destruído. Normalmente, o pedaço que é mais comum de ser destruído, ele inabilita a pessoa de ter um controle fino motor. Quer dizer, os braços eles se movimentam com uma certa, digamos, dificuldade, ou tem movimentos de espasmo, assim, movimentos muito rápidos, e com frequência a questão da fala é comprometida. Uma outra situação é a distrofia muscular, em que ocorre realmente uma destruição progressiva dos músculos da pessoa. Os músculos vão se liquefazendo e a pessoa vai perdendo continuamente, digamos, o domínio dos seus músculos. E o último caso, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é um problema nos nervos, né, na baía de mielina, que faz com que progressivamente a pessoa vá perdendo o controle dos seus músculos, a pessoa vai ficando totalmente paralisada. Bom, são situações diferentes, né? E essas situações geralmente têm a ver com um problema central, que é a questão da fala. A fala realmente pode ser grandemente prejudicada e, claro, a questão da dificuldade de fazer movimento. Então, as demandas dessas deficiências associadas a uma debilidade física extrema são, primeiramente, lidar com os espasmos e com a disreflexia. Espasmos, assim, se a pessoa tem um movimento involuntário, né? E disreflexia, normalmente, é uma situação de uma contração muscular indesejada. Pode ser, por exemplo, uma contração do mecanismo urinário, né? E aí, nesse caso, isso pode prejudicar muito a questão da visualização que os outros têm em relação à pessoa que tem essa deficiência, né? Uma visão que a pessoa, por exemplo, tem uma debilidade mental, não tem nada a ver, né? Muitas vezes até tem, mas geralmente não. Geralmente é uma situação realmente de problema físico, né? E isso dá uma enorme dor no coração das pessoas, por exemplo, que têm paralisia cerebral, o fato de elas serem confundidas com pessoas que têm alguma debilidade mental. Bom, de qualquer maneira, o cateterismo também é um problema, como nós já vimos no caso da deficiência física anteriormente. A dificuldade de articular a fala. Falar, a pessoa pode, assim, sem querer fazer um deboche, falar muito lentamente, assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, e isso prejudica muito a questão da comunicação, que a pessoa não consegue falar com velocidade e às vezes a fala se torna muito difícil de ser compreendida, tá? Infelizmente, até o momento não há grandes tecnologias para lidar com essa questão da fala, mas eu já vi um vídeo mostrando uma criança falando com dificuldade e um sistema eletrônico, à medida que a criança está falando, o sistema eletrônico já vai consertando, mas isso aí é uma coisa para o futuro, né? Bom, o grande problema de quem tem essas situações de paralisia cerebral realmente é a questão de que ela quer ser reconhecida como tendo sua habilidade mental ok. Porque as pessoas, ao verem a dificuldade física, fazem, ou por desconhecimento, ou não sei por que razão, né, uma associação que aquela pessoa tem uma debilidade mental que não é necessário que tenha. Pode ser até que tenha, né, mas há situações em que sim há, mas em geral não. Então é isso. São soluções específicas que a gente vai ver no nosso material didático.